E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, né? Mas vamos lá. Japão está considerando diminuir proibição de entrada na entrada de Tailândia, Vietnã, Austrália e Nova Zelândia. Esse aqui, no caso, seria que diminuir o que o Japão tinha feito aqueles bloqueios, né, na fronteira. E parece que já vai começar a aliviar para alguns países. Vamos lá. Tóquio. O governo japonês está considerando facilitar, né, a entrada de visitantes da Tailândia, Vietnã, Austrália e Nova Zelândia, atualmente em vigor devido à pandemia de coronavírus, disse uma fonte do governo na segunda-feira. As infecções diminuíram nesses países, que têm fortes laços comerciais com o Japão. Bom, já viu, né? Como o Japão está querendo alavancar os comércios, ele já tinha falado, né, que os primeiros que iriam ter prioridade para entrar no Japão, assim que começassem a aliviar ou as entradas dos outros países no Japão, os empresários teriam prioridade, tá? Pelo que já foi dito pelo governo japonês. Aí eles vão ser liberados gradualmente, tá? Vai ser por escalas, não vai ser assim, oba-oba, vai abrir para todo mundo, não. Não vai ser, a coisa não vai ser bem assim, não. As infecções diminuíram nesses países que têm fortes laços comerciais com o Japão. A suspensão da proibição de visitantes de negócios está sendo vista como o primeiro passo e Tóquio negociará condições com as quatro nações, disse a fonte. Na segunda-feira, o Japão impôs proibições de entradas em 111 países e regiões, caraca, incluindo os Estados Unidos, né, a maioria dos países da Ásia e toda a Europa. As proibições estão em vigor até final de junho. Mas não foi bem na segunda-feira, né? Já estava, ó. A primeira flexibilização pode ocorrer neste verão, após o governo elaborar detalhes e fazer acordos com os quatro países. Japão está considerando permitir a entrada de estrangeiros de países que possuem certificação para testar negativo para o vírus, de acordo com a fonte. Então já viram, né? Não vai ser esse oba-oba todo, tá? Então não vai liberar para todo mundo, infelizmente. Porque, querendo ou não, o turismo aqui no Japão como é que se diz? É muito forte. Eu já trabalhei num hotel aqui no Japão, então eu sei quanto o bicho pega, né? No caso, quando tem bastante clientes. Então eu sei a importância desse tipo de coisa. Eu morei numa parte de Hyogo, ali que ele tem um complexo de onsens. Aqui no Japão a gente fala onsens, tá? Aquelas águas termais. E muitas pessoas iam para lá, né? Tanto que tinha assim, na rua, eles abriram buracos assim para as pessoas poderem sentar ali e colocar os pés ali na água ali, né? E é água quente. Claro que não chega a sapecar, claro, mas dava para a pessoa dar uma relaxada ali das caminhadas. Eram ruas assim bem estilão da época do feudo, tá? Tanto que são ruas irregulares e os caminhos são todos irregulares, assim, bem estreitos. Mas era bacana ali. Para quem já esse lugar chama Arima, tá? Então quem puder ou tiver curiosidade de conhecer o Arima, eu sugiro que vá, porque é bacana. Não é grande, tá? Mas é bacana assim para conhecer. E é bonito. O Vietnã, Austrália e Nova Zelândia estão entre os 11 membros de um pacto de livre comércio revisado da parceria transpacífica, do qual o Japão também faz parte. A Tailândia também quer se juntar à estrutura multilateral. Hospeda muitas empresas japonesas, incluindo montadoras. E para quem vem acompanhando a política do Japão, sabe que o Japão está querendo estreitar laços com Taiwan, né? Então nisso, provavelmente o Japão deve dar uma liberada para poder melhorar como é que se fala assim, a convivência com Taiwan e abrir novas fronteiras, simples assim. Os viajantes do Japão caíram nos últimos meses,
meio à pandemia do coronavírus. Bom, isso é fato, o Japão fechou as fronteiras, praticamente quase todo mundo. Isso é óbvio, que a galera não ia vir pra cá. Ainda mais sabendo como é que tava, assim, né? Questão de coronavírus, é questão de consciência. Você viu que o Japão não teve muitos casos em relação aos outros países, mas ainda assim é arriscado. Para quem gosta, no meio da pandemia do coronavírus, apareceu na costa do Japão um navio italiano que estava com mais ou menos umas 600 pessoas infectadas ali, né? Pensa que doideira, bicho. No meio da pandemia. Então os caras parecem que não... Tem países assim, que parece que tem consciência, mas tem países que parece que não tem consciência do risco do negócio. Aí esse navio, eu não sei se ainda está lá, né? Tava parado lá pro lado de Hiroshima, lá pra cima, lá, né? Lá pra baixo, quer dizer. Mas só Deus sabe como é que tá, porque não tem aparecido mais notícia nenhuma, né? Falando do navio. Mas só Deus sabe, mas vamos lá. De acordo com as atuais medidas de controle de fronteiras, estrangeiros, incluindo alguns residentes no Japão, que tiveram os países da lista de proibições de entrada dentro dos 14 dias após sua chegada ao Japão serão recusados. Porque o Japão fez uma lei especial, sim, para quem era filho de japonês e tinha reentra e tinha uma série de coisas. Então, até uma data limite, que eu não lembro qual que era, essas pessoas poderiam retornar. No mais, as pessoas não poderiam mais retornar, não poderiam mais entrar no Japão, né? Então, só que teve um caso de um grupo de estrangeiros que entraram no Japão, incluindo brasileiros, né? Tanto que eles foram atestados positivos para o coronavírus. Então, não sei como é que está sendo, tá? Essas políticas de entrada e saída do Japão. Eu sei que as coisas estão meio loucas, assim, mas vamos lá. Um período de quarentena de 14 dias é definido para todos os viajantes no Japão, incluindo os japoneses. Tanto que já falaram que se o primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, se ele for para a reunião do G7, parece que vai ser nos Estados Unidos, o Shinzo Abe, né, o primeiro-ministro, vai ter que fazer o isolamento também de 14 dias. Já saiu até notícia disso aí. Até o momento, o Japão evitou um aumento explosivo nas infecções por coronavírus e suspendeu completamente na semana passada um estado de emergência que foi declarado pela primeira vez em 7 de abril e abrangia todas as 47 prefeituras. Então, basicamente, o estado de emergência saiu, tá? Foi um grande alívio para muita gente, mas ainda assim não reabriu tudo. Está sendo feito de forma gradual. Tá? Então não vai ser aquele oba-oba também. Não foi e não está sendo, né? O fim da emergência do vírus abriu caminho para a reabertura gradual da economia, mas o primeiro-ministro Shinzo Abe disse que revisará cuidadosamente as proibições de viagens. Porque se ele não for cauteloso, né, por mais que tenha países que tenham o atestado do coronavírus, ainda assim se torna perigoso. Eu vou dar um exemplo para vocês por quê. Eu não sei se é mentira, tá? Mas a China, ela tinha falado que tinha diminuído muito os números de coronavírus e etc. Aí o que aconteceu? Eles reabriram, entre aspas, as fronteiras e começou a dar surto. Aí o que aconteceu? A China estava culpando os estrangeiros que estavam entrando lá, né? Pelo aumento do surto de coronavírus. Tanto que ultimamente, depois disso, não se tem falado muita coisa mais. Uma hora ou outra vem uma notícia assim, mas só fala de Wuhan e algumas outras cidades que estavam começando a aumentar o número de infecções de novo. Depois disso, sumiu, tá? Depois disso aí sumiu mesmo as informações. Eu não tenho visto mais pelos jornais japoneses, tá? Pelo menos eu uso pelo menos umas 6 fontes. E não tenho visto mais nada falando assim. Então se torna até perigoso, né? Mas de qualquer maneira, um abraço, pessoal. Se cuidem, façam a sua parte, tá? Não esperem pelo governo. Façam a sua parte, máscara sempre. E cuidado, não façam aglomerações. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.